Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos nesse tempo em casa, né? E aproveitando bastante para estudar e temos novas capacitações online, né, Priscila? Eu quero te agradecer muito pela tua presença. Já estamos preparados para iniciar a nossa capacitação. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, também estou feliz de estar aqui com vocês. Só um minuto. Sim, sim. Seja bem-vinda, viu, Priscila? A Priscila, ela é uma mãe educadora, né? Isso, desculpa. Isso, Então, imagina. estou feliz de estar aqui com vocês, de poder partilhar um pouquinho, bem pouquinho, né, do que Deus tem dado. E que bom que Ele tem separado essa porção, né, de sabedoria, de conhecimento para cada um de nós, para esse tempo. Então, a gente vai Muito partilhar aqui um bom. pouco do que Deus tem dado aqui para gente, tá? Que bom. E nós faremos em duas partes, né, Priscila? A primeira Sim. parte, vou explicar um pouquinho sobre a fundamentação das coleções Sementes de Amor, da coleção Sementes de Amor, da editora Seduca, que dá a base para os planos de aula que nós vamos ensinar vocês a desenvolverem hoje. Então, eu vou iniciar com uma parte sobre a fundamentação, e a Priscila vai nos mostrar várias ideias, sugestões, dicas práticas do que ela tem feito com a aplicação desse currículo, ok? Priscila, então, veremos você daqui a pouquinho. Se vocês que estão nos assistindo tiverem dúvidas, né, questionamentos, Priscila, eles podem colocar ali no chat. Ok. Podem mandar também via WhatsApp da editora Seduca, que nós estaremos respondendo. Então, sejam bem-vindos todos que estão entrando aqui. Já temos ali uma mãe educadora, professora, diretora de escola lá de Guiné-Bissau nos assistindo, Ivânia. Então, sejam bem-vindos todos do Brasil e dos países da África. Vamos dar início, então, à nossa capacitação online, ensinando vocês a como desenvolverem um plano de aula com base na abordagem educacional por princípios, tendo como exemplo a coleção Sementes de Amor da editora Seduca. Então, daqui a Isso. pouquinho eu chamo você, tá, Priscila? Ok. Então, nós vamos compartilhar com vocês nessa tarde um pouco sobre como planejar aulas para crianças da educação infantil, com base na abordagem educacional por princípios, tendo como exemplo a coleção Sementes de Amor, que foi criada, né, pela editora Seduca, pela equipe da editora Seduca. Então, nós vamos dar início agora a essa apresentação. Vocês que ainda não nos conhecem, entrem em nosso site, editoraseduca.com.br, vocês irão conhecer essa coleção e muitas outras que nós preparamos para vocês. Então, vamos dar início agora a essa apresentação. Qual é a nossa missão, né? Por que nós desenvolvemos essas coleções, até mesmo criamos uma editora, né? Nós fazemos parte da Rede Seduca, uma escola que já vai completar 21 anos esse ano aqui em Curitiba, né, capital do Paraná, e a nossa missão da escola, da editora, né, de todas as instituições ligadas à Rede Seduca, é formar uma geração que irá servir a Deus e impactar o mundo. Então, a base do nosso trabalho, o alvo do nosso trabalho, é formar uma geração com uma cosmovisão cristã. E para isso, nós aplicamos planos de aula com base na abordagem educacional por princípios e iremos ensinar vocês a como desenvolver esses planos também na sua escola ou você que é uma família educadora na sua casa. Certo? A editora Seduca, ela oferece material didático, recursos digitais, capacitação de professores e assessoria pedagógica. O nosso alvo é assessorar você, se é uma família educadora ou a sua instituição, para a aplicação das coleções elaboradas pela editora, não somente como material, mas também com capacitação, como essa capacitação online que nós estamos realizando agora, e até mesmo com assessoria pedagógica para o desenvolvimento e aplicação da abordagem educacional por princípios na sua instituição ou na sua casa.
a palavra que nós usamos para a constituição da coleção Sementes de Amor, né, a pesquisa bíblica que dá base a essa coleção, é o texto de 2 Coríntios 9:10. E o princípio é o princípio de semear e colher. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Nós elaboramos uma coleção específica para a educação infantil, para ser utilizada com crianças de 1 até 5 anos, e o nome dessa coleção é Sementes de Amor. E a palavra-chave dessa coleção é exatamente a palavra sementes. Nós acreditamos que nessa fase da vida das crianças, nós estamos plantando muitas sementes, né? E o que é uma semente? A semente, ela contém todos os rudimentos de um vegetal novo. É o primeiro princípio, original, é da onde vem todo o início da vida de uma planta, por exemplo. E nós usamos nessa coleção Sementes de Amor, a palavra-chave semente, que nós queremos semear na mente e no coração da criança muitas sementes e sementes de amor, que são os nossos eixos temáticos da coleção e que entram dentro dos nossos planos de aula. Quais foram os fundamentos que nós elaboramos, que eu vou explicar rapidamente, para que você entenda como as pesquisas que nós temos nessa coleção, elas dão base para a elaboração dos planos de aula. Então, os fundamentos que nós utilizamos para a elaboração da coleção foram: o primeiro é a integração entre o ensino na igreja, escola e família. Nós acreditamos, né, que a principal responsável pela educação das crianças é a família, essa é uma responsabilidade da família. Então, todas as coleções, mesmo quando a coleção ela é aplicada na escola, ela visa integrar a família em todo o processo de aprendizagem da criança. E ela foi planejada com esse fundamento. Ou se é uma coleção utilizada na igreja, por exemplo, e mesmo os materiais que já são utilizados pela família. Então, esse é o primeiro fundamento. O nosso segundo fundamento é que todas as coleções, elas foram elaboradas com base na abordagem educacional por princípios. Nós somos parceiros da ESEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios do Brasil, e o fundamento filosófico, metodológico para a construção do currículo que nós utilizamos é a AEP, Abordagem Educacional por Princípios. Além disso, um dos nossos grandes alvos é a formação de líderes para atuarem nas áreas de influência da sociedade. Então, dentro do currículo, nós trabalhamos biografias, trabalhamos vários conceitos para a formação de líderes servidores. Um outro fundamento que nós utilizamos é que o nosso currículo para a educação infantil e os planos de aula que vocês também poderão elaborar, ele é baseado em histórias. Todos eles sempre são baseados em histórias bíblicas, clássicos ou biografias. O próximo fundamento que nós usamos principalmente no currículo do ensino fundamental é a metodologia STEAM, aplicada em sala de aula. Nós teremos uma capacitação somente para falar sobre essa metodologia. Ela envolve ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E ela também faz parte dos fundamentos da coleção, especialmente do ensino fundamental. E o último fundamento é que todas as coleções elas foram elaboradas e estão alinhadas com a BNCC. Então, isso só para vocês terem uma ideia, né, antes de eu entrar propriamente dito no assunto, que é o plano de aula, é o que dá fundamentação para a elaboração das nossas pesquisas e dos nossos planos de aula que nós utilizamos na coleção Sementes de Amor. Essa coleção, ela contempla o kit da criança. Nós temos 3 categorias de convênios, né? Esse é o convênio completo. O que é que vem nesse convênio em relação ao material da criança? Nós temos uma maleta colorida, grande, aonde dentro dessa maleta vem todos os materiais da criança. É um kit scrapbook, é um material que a ideia é que a criança participe da produção e da construção desse material. Os blocos de atividades anuais, eles já vêm com furos para o fichário. As crianças de 1 a 3 anos usam pastas A3 e os blocos são de tamanho A3, ou seja, um tamanho grande. E as crianças a partir de 4 anos já utilizam fichário.
né, tanto na escola Seduca quanto nas escolas conveniadas à editora Seduca. Então, elas aprendem a manusear o fichário, os blocos já vêm com os furos para o fichário, e nós temos 2 projetos de arte e 2 projetos de música durante o ano, e esse material ele já faz parte do kit da criança. Temos também o material do professor. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o material do professor, que é de onde nós tiramos a base para a elaboração dos planos de aula, né? Então, o material do professor, ele é composto por um fichário com pesquisas anuais. Então, vem todas as pesquisas que o professor vai precisar usar durante aquele ano, baseadas na educação por princípios, e então esse planejamento já vem dentro do fichário. Além disso, a partir desse ano, né, nós temos uma novidade, que foi a produção dos livros paradidáticos. Então, para cada ano, a criança ela vai ter a oportunidade de aprender 20 histórias que já vêm nesses livros paradidáticos que compõem o material do professor. Também temos jogos intelectivos e temos um canal do YouTube com músicas e vídeos animados que são integrados ao currículo. Então, esse é o material que nós temos à disposição do professor nas coleções. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão dos planos de pesquisa quinzenais e como o professor pode elaborar o plano de aula com base nas pesquisas que compõem o currículo da coleção Sementes de Amor. Nós temos também os fichários de pesquisa do professor das coleções de Belas Artes e coleções de música, mas eles seguem o mesmo roteiro que nós iremos explicar para vocês hoje, o roteiro, a base, né, do encaminhamento metodológico que nós iremos apresentar para vocês, certo? Então, como elaborar um planejamento de aula com base nessa coleção, que é a coleção Sementes de Amor, que usa como fundamentos, que tem como fundamento a abordagem educacional por princípios. Esse é o nosso assunto que nós queremos esclarecer para vocês hoje. Então, no fichário do professor, vocês estão vendo um modelo do plano de pesquisa quinzenal, do roteiro de pesquisa quinzenal que nós temos proposto para o professor. A cada 15 dias, dentro desse currículo, nós temos eixos temáticos, né? E quais são esses eixos temáticos? Nós vamos ver aí, são exatamente as sementes de amor. Então, os eixos temáticos da coleção são amor a Deus, amor à palavra, amor ao próximo, amor à família, amor à aprendizagem, amor à criação, amor à pátria, amor ao cristianismo. Então, o currículo que contempla as faixas etárias de 1 até 5 anos, a cada 15 dias, as crianças estarão estudando um desses eixos temáticos. Ele norteia todo o trabalho daquela quinzena. Então, por exemplo, durante 2 semanas, a criança vai trabalhar somente o eixo temático amor à família. Então, esse é o eixo que vai nortear todas as práticas pedagógicas que o educador, o professor ou o tutor, ele irá inserir no seu plano de aula. Então, ali no material do professor, nós já temos toda a pesquisa 4 passos que dará base para o trabalho do professor. E todas elas sempre baseadas em um desses eixos temáticos, que é um dos amores, né? É uma das sementes de amor que nós iremos semear na mente da criança durante aquela quinzena e no coração dela. Então, como o material ele é estruturado, nós vamos mostrar para vocês um modelo de como vem o material agora, para que vocês saibam elaborar o plano de aula. E daqui a pouco a Priscila vai dar dicas práticas para a elaboração desses planos de aula. Esse é um exemplo da faixa etária de 5 anos. Então, durante aquela semana, aquela quinzena, todo o projeto foi estruturado com base numa história. Nesse caso, do exemplo que nós estamos dando para vocês, a história é sobre a Babel e a origem das nações. Esse é o nome da história, baseada em Gênesis capítulo 11, que é a história da Torre de Babel, né? A história de Babel. Então, esse livro, ele tem uma história com uma ilustração que vai nortear todo o projeto desenvolvido durante aquela quinzena. Então,
sempre nós começamos os roteiros apresentando para o professor qual é a história quinzenal, qual é o eixo temático e a história da quinzena. Em seguida, vocês vão observar ali um exemplo do plano de aula. Como nós estruturamos o plano, a pesquisa, desculpem, para que vocês elaborem o plano de aula. A elaboração do plano de aula, quem fará é o professor. O que nós apresentamos na coleção são pesquisas, um guia de referência, para que o professor, ele aprenda, né, ele tenha uma referência para elaborar o seu planejamento de aula. Então, essa tela que vocês estão observando agora se refere à semana 11 e 12 do currículo do Infantil 5, a história. Então, como eu já falei para vocês, é Babel e a origem das nações. Nós sempre iniciamos ali o plano dizendo qual é o propósito horizontal e qual é o propósito vertical do conteúdo daquela quinzena. Vertical é o propósito em relação à vida da criança com Deus, né? E horizontal é em relação à vida dela com o próximo, com a família, com a sociedade. Depois nós apresentamos a ideia guia, né? Ainda mesmo nessa tela, as palavras-chave. Vocês terão ali também a pesquisa bíblica da quinzena e os princípios que nós trabalharemos naquela quinzena. Vocês podem observar, né, ali na tela o roteiro de pesquisa quinzenal baseado já na nomenclatura da BNCC com os campos de experiência. Ou seja, o que a criança vai aprender a partir daqueles campos de experiências, né? Nós temos formação cristã, escuta, fala, pensamento, imaginação em língua portuguesa e língua inglesa, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que era antiga matemática, né? Temos eu, o outro e nós, que anteriormente era natureza e sociedade, corpo, gestos e movimentos. Então, ali, nesse panorama, o professor, ele já sabe tudo que ele vai inserir no planejamento de aula para a criança. Então, esse é um panorama geral, certo? Essas duas primeiras páginas do guia. Em seguida, né, nós vamos mostrar para vocês como nós estruturamos cada um desses campos de experiência com base na abordagem educacional por princípios. Então, todos esses campos de experiência, língua portuguesa, língua inglesa, espaços, tempos, relações, transformações, etc., que eu acabei de mencionar, eles têm, dentro do guia do professor, eles seguem essa estrutura que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o primeiro passo, que é o pesquisar, o segundo passo, raciocinar, o terceiro, relacionar, e o quarto, registrar. Então, podemos observar ali o que é que a criança vai aprender em cada uma dessas etapas. Esses são os passos que o educador ele já tem no seu guia de pesquisa quinzenal, né, descrito ali nessa pesquisa, e que ele vai usar no seu planejamento de aula, ou seja, você, educador que está nos assistindo, irá utilizar essas etapas para planejar cada semana de aula que você vai executar com a criança. Então, nós temos ali o pesquisar, raciocinar, relacionar, registrar, e as ferramentas da educação por princípios. O que é a etapa pesquisar? Então, nós sempre partimos de uma história quinzenal, né, que eu já mostrei para vocês, no caso desse exemplo que nós estamos dando hoje, que é a Torre de Babel, os versículos bíblicos daquela quinzena, as palavras-chave, as definições com base no dicionário Webster, e nós damos algumas sugestões de encaminhamento para o professor. Com base nessa pesquisa, ele vai elaborar o seu plano de aula, essa etapa da aula que ele vai executar com a criança. Depois que você preparou essa etapa, você vai colocar no seu planejamento de aula quais serão os princípios que serão deduzidos daquele determinado campo de experiência. Em seguida, como você irá relacionar, né? O que é o relacionar? É uma reflexão e aplicação do conhecimento pesquisado e do princípio bíblico. Então, eu já pesquisei um conteúdo, a gente já vai ver alguns exemplos práticos, tá? Eu já raciocinei por princípios. Como que eu relaciono isso à minha vida? Como eu relaciono esse conhecimento a outras áreas do conhecimento? Seria uma aplicação prática do conhecimento aprendido.
e quais serão as atividades de registro que a criança vai desenvolver durante aquele período. Então, é a etapa do registrar. E nós damos também sugestões de quais ferramentas da educação por princípios você pode utilizar durante aquela quinzena, de acordo com aquele campo de experiência que você estará trabalhando ali, certo? Seguindo, então, eu vou mostrar para vocês agora, dentro de cada campo de experiência do currículo da coleção Sementes de Amor, como nós trabalhamos essas etapas a partir da educação por princípios. Então, ali é um exemplo da disciplina de formação cristã. Então, nós temos a primeira etapa, que é a etapa pesquisar. Então, já vem ali as palavras-chave, a sugestão do encaminhamento. Depois, nós temos ali uma sugestão para a etapa do raciocinar, de como relacionar, e sugestões de atividades de registro. Sugestões lúdicas e também do fichário da criança. E temos também as ferramentas da educação por princípios que poderão ser utilizadas para aquele campo de experiência, no caso desse exemplo de formação cristã. Na próxima tela, nós podemos observar, na área da língua portuguesa, escuta, fala, pensamento e imaginação, quais serão os conteúdos trabalhados, e sempre a partir daquela história quinzenal. Aquela história quinzenal, ela dá base para o trabalho de todos os campos de experiência. Então, nós temos ali a palavra-chave, os versículos, sugestões de atividades lúdicas, né? E também as etapas pesquisar, raciocinar, relacionar, registrar, e sugestões de uso das ferramentas de educação por princípios. Dando sequência, vocês vão observar a mesma estrutura da abordagem educacional por princípios no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, nós seguimos a mesma etapa, pesquisar, raciocinar, relacionar, registrar, e sugestões de uso das ferramentas da educação por princípios nesse campo de experiência. Na próxima tela, nós temos também para o campo de experiência eu, o outro e nós, e percebam que tudo parte da história quinzenal. Todos os campos de experiência são trabalhados a partir daquela história quinzenal. Aqui nós estamos trabalhando essa questão de localização geográfica, né? A criança vai aprender o seu lugar no mundo. Então, todos os campos de experiência, eles partem daquela história e seguem essa sequência metodológica. Pesquisar, raciocinar, relacionar, registrar, e os exemplos das ferramentas de educação por princípios que podem ser utilizadas de acordo com o campo de experiência. Dando seguimento, nós temos ali o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, também seguindo a mesma sequência, pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar, e as ferramentas da EP, certo? E por último, escuta, fala, pensamento e imaginação, ou seja, na língua inglesa, certo? Então, essas telas que eu acabei de mostrar para vocês, elas são exatamente como o professor, o tutor, o educador, ele recebe os planos de pesquisa, e com base nessas pesquisas que já foram elaboradas pela nossa equipe, você vai criar os seus planos de aula, ou seja, você vai estruturar aquilo que será trabalhado a cada dia da semana. Se é uma família educadora, ela pode seguir uma rotina mais flexível, a Priscila já vai dar exemplos sobre isso. Se você trabalha em escola, né, você tem uma rotina da divisão ali dos horários, da carga horária diária da criança, de acordo com os campos de experiência. Então, isso é uma adaptação que precisa ser feita pela escola, tá? E agora eu quero mostrar para vocês, antes de chamar a Priscila, como vem o material do registro da criança. Esse é um exemplo do Infantil 5, com base nesse plano que eu acabei de mostrar para vocês. Então, nós temos os ícones ali no cantinho da tela, nós temos o ícone que mostra qual é o campo de experiência que a criança está realizando aquela atividade de registro. Esses dois exemplos são na área da linguagem, né, e os espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Na próxima tela, nós temos um exemplo ali também de uma atividade integrada com a família. O nosso grande alvo nesse currículo é para que as crianças que estão na escola também tenham uma oportunidade de ter um trabalho integrado com a família. Então, vocês podem observar nessa atividade, que tem um quadrinho verde, a família, ela vai ter conhecimento
de qual é a história quinzenal, qual é a palavra-chave, a pesquisa bíblica, o princípio, e como relacionar aquele princípio com a família. Todas as semanas, as crianças terão atividades para serem desenvolvidas também junto com a sua família, mesmo que ela estude em casa, né? E se é uma família educadora, ela vai estar aplicando o currículo todo no contexto da família, no contexto na sua própria casa. Esse é um exemplo, então, continuando das atividades daquela quinzena. Então, nós tivemos a história de Babel, todos os campos de experiência, e agora estamos mostrando para vocês 2 semanas de registro que já vem no fichário da criança. Então, ali é também na área da linguagem, na área da matemática. Isso, e temos mais uma tela que vai mostrar mais um exemplo da aplicação desse currículo em relação ao fichário da criança. Então, essas 8 atividades que nós pudemos observar agora, elas são as atividades que vêm no fichário da criança, mas será que são somente essas atividades que você vai poder desenvolver no seu plano de aula? Não, né? O professor, o educador, ele precisa colocar no seu plano de aula outras atividades lúdicas que estão sugeridas no guia de pesquisa do professor. E agora eu vou chamar a Priscila, ela vai nos mostrar, então, como utilizar esse currículo de forma prática. Ela vai dar vários exemplos para nós de como ela faz. Então, Priscila está de volta, né? Que bom, seja bem-vinda novamente. Priscila, como você executa o planejamento, né? E como você faz isso na prática, a aplicação desse currículo? Certo? Oi, olá pessoal, boa tarde. Que bom poder partilhar aí com vocês que chegaram agora, a gente se apresentou bem no início. Mas eu acho muito importante esse tempo de nós podermos partilhar aqui, como eu disse, né, o que Deus tem nos dado. Então a Juliana perguntou sobre como eu faço esse planejamento. Na verdade, tem alguns pontos que são fundamentais para qualquer planejamento, não só para esse. Eu vou falar aqui um pouquinho deles, mas existem pontos que são específicos dessa abordagem, porque nós temos um método de trabalho, né? Um método bem claro, bem cristão, bem erudito, um método de pesquisa que produz esse caráter cristão e essa liderança servidora que a Juliana apontou aqui em diversos momentos aí da apresentação do material. Então, vai exigir um pouquinho mais, digamos assim, de esforço no sentido de você projetar e elaborar como vai ser o desenvolvimento desse trabalho. Não significa dizer que você vai... Tem pessoas que ficam muito assustadas, né? Tem muitas famílias que falam, mas a EP é muito difícil, né? Eu não consigo aplicar, muitas vezes desistem até do material, não, prefiro só ler a Bíblia, porque acham muitas informações, muito difícil de aplicar. Então, eu trouxe uma ilustração de um material, de um plano de aula, só para que vocês entendam que não existe nada além das nossas possibilidades. Né? O método de pesquisa, que é o método dos 4 passos, né? Ele pode ser, ao longo do tempo em que você estiver com a criança, aprendido por você também, né? Até para suas próprias anotações, para sua própria vida, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre eles, tá, Juliana? Quer fazer alguma outra pergunta antes ou posso seguir? Pode seguir, Priscila. A palavra. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir registrando. Eu já vi que tem algumas perguntas, daqui a pouco nós iremos responder. Tá? Manda pelo nosso WhatsApp ou registra aqui mesmo no Facebook e nós iremos responder daqui a pouco, tá bom? Então, eu vou explicar aqui de forma bem pessoal, tá? Para que vocês entendam, assim. A primeira coisa que eu faço é ler o material e identificar esses eixos temáticos. Por que é a primeira coisa? Porque eu acho que isso já é a parte natural do planejamento, mas principalmente porque a partir dali eu vou ter um diálogo bem dirigido dentro da minha casa, com o meu filho. Porque se eu identifiquei o eixo temático daquela quinzena, não significa dizer que eu não posso falar sobre outras coisas, mas em todo tempo eu vou estar projetando o meu diálogo já para ir introduzindo, preparando o terreno para semear, entende? Eu vou tirando aquilo que não pode, tirando as pedrinhas, preparando o solo, colocando um adubo, até que a gente possa entrar diretamente num texto bíblico. Então, o eixo temático tem que ficar claro até para mim. Isso é naturalmente uma ministração de Deus sobre os pais, sobre os educadores e sobre os professores. Por isso que é importante o planejamento,
Porque na abordagem educacional por princípios, o planejamento é um tempo em que o Senhor ministra sobre nós, sobre os educadores em geral, tanto pais quanto professores. Nós estamos aprendendo e recebendo de Deus algo para passar para a criança, que é o terreno fértil e que é a futura geração de que nós falamos aqui. Então, o segundo ponto, depois que eu estou conversando sobre isso, né, já estou fazendo algumas perguntas para ver também, identificar qual é o entendimento do meu filho em relação a alguma coisa do amor à família, perguntas que a gente vai recebendo de Deus, mas ao mesmo tempo que a gente já sabe muitas vezes onde estão os probleminhas. Então a gente vai conversando ali. E isso já começa de manhã ou um dia anterior, se eu já li o material, né? E depois eu vou separar os recursos necessários ou semelhantes, né? Lembrando que nós estamos em casa agora nesse momento, estamos sem poder ir à rua e também nem tem locais abertos para comprar muitas coisas, então você pode separar recursos semelhantes, que às vezes dão efeitos até melhores, porque o que nós temos no material são pesquisas com sugestões, né? Então você pode pegar recursos semelhantes e separar mesmo, deixar separadinho no canto de estudo. Inclusive esse cantinho que eu estou aqui é o cantinho de estudo do meu filho, né? E depois que a gente separa os recursos, eu separo todas as fichas do material. Então, eu tenho uma pastinha aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Essa pastinha aqui é uma pasta em L, tá vendo? Eu separo aqui todo o material que a gente vai utilizar na próxima aula, ou às vezes nas próximas 2 aulas, ou na próxima semana. Eu separo e deixo separado esse material de registro dele. Essa pastinha, eu coloco os materiais de registro dele. E tem aqui também um caderno, aqui, ó, de fichário, já com folhas furadinhas. Eu queria muito que existisse um caderno de fichário, tô dando uma dica aí para a editora Seduca, um caderno em branco, com folhas furadinhas, mas em branco, porque a gente utiliza muito na educação infantil e não vende. Tem que furar aí uma por uma, né? E aí separar as fichas e também aquelas que serão impressas. Existem alguns materiais disponíveis no site da editora, mas também materiais que você pode elaborar. Às vezes um desenho, alguma coisa que possa beneficiar aí no uso da ferramenta de belas artes, ou às vezes também uma imagem de algum personagem. No próprio site da editora você encontra muitos desses recursos, mas às vezes o Espírito Santo resolveu te inspirar de forma sobrenatural e você pensou em algo e precisa, então você já tem que também deixar essas fichas impressas separadas, né? Se você não tiver como imprimir, você pode usar aí das suas habilidades de desenho, de arte, desenhar, ou separar aquilo que você vai poder criar junto. E uma dica que eu dou é ter sempre recursos duráveis, né? Eu sei que às vezes a gente está bem limitado financeiramente, mas eles podem ser feitos, alguns recursos com garrafa PET. Eu tenho um recurso aqui que é bem legal que a gente utiliza, que é o sussurrofone. Ele foi feito com cano, tá vendo? Ele é um recurso para leitura. Ele acelera a leitura da criança e compreensão. Ao tempo que ele lê, ó, ele já vai ouvindo o que fala e ele mesmo corrige a sua fala na leitura. Eu fiz com cano, a gente fez com cano, peguei uma dica na internet, um pedaço de cano que já tinha em casa, eu fui lá e comprei esses 2 T's, né? Chama T's. Eu comprei os 2 e a gente fez e ele mesmo fez aqui as colagens aqui dos adesivos. Mas existem outros recursos também que eu gostaria de mostrar, ó. Um recurso muito importante, alfabeto móvel. Nós temos essa caixinha aqui, ó, para a educação infantil é fundamental, ó. Nessa caixinha eu coloquei todas as letrinhas. Ah, mas eu não tenho essas letras. A maioria das letras que eu comecei a utilizar com o meu filho em casa foram letras que eu recortei de revistas. Hoje a gente até tem alguns, e alguns até são de xerox, mas eu ganhava, eu cortei de revista muitas letrinhas. E existem recursos que são fundamentais, que a gente não pode deixar de ter, que é a Bíblia, certamente, e, ao meu ver e meu entendimento, o mapa mundi, né? O planisfério aí, ou até quem tiver um globo também serve, né? São recursos fundamentais. Por quê? Porque nós estamos construindo um aprendizado. E são recursos que a Bíblia especificamente é um recurso que nós não vamos abrir mão o tempo inteiro. Mas talvez o mapa mundi. Por que eu preciso ter o mapa mundi? Eu vou construir o aprendizado localizando, mostrando para a criança de todos os lugares. O planisfério, né? Ele é ali a amostra
de onde está acontecendo o cenário, né? O cenário de Deus para a história. Então, tudo isso que a gente lê, que a gente ensina, acontece aqui, né? Em todos esses lugares, em todas as nações. Então, são recursos que não dá para abrir mão, né? A criança deve manusear o seu próprio fichário, até botei aqui, guardar as suas fichas. Isso também faz parte de um planejamento. Então, para executar isso, posso seguir, Ju? Posso seguir, Juliana? Pode seguir, Priscila, sim. Então, para executar isso, como que eu vou agir diante de todas essas informações? Né, eu tenho aí o primeiro passo de todos, que nós não abrimos mão aqui na nossa casa, da oração. Né? Depois de ter cumprido toda a rotina, nós não abrimos mão da oração. E muitas vezes eu estou bem fatigada, né? Eu trabalho fora, ajudo na atuação voluntária, sou missionária, faz diversas atividades, nunca está parado, né? E ensino o filho em casa. Então, às vezes eu preciso verdadeiramente de um momento profundo de oração, sabe? Para que e junto com ele, para que o Senhor me dê forças, ilumine o meu entendimento, seja o agente em mim. O Senhor sabe das minhas limitações hoje, e eu uso esses termos. A mamãe hoje está tão cansada, o papai também. Nos ajuda a entender, ajuda o Theo a entender melhor, Senhor. Né? Então, nós não abrimos mão deste momento. Né? E eu peço também para que ele separe todos os materiais pessoais dele. Né? E, em todo o tempo, estou alertando para a Bíblia. Obviamente que nós já estamos numa caminhada de educação domiciliar, então ele já faz isso sozinho, a Bíblia já vem junto. Mas no começo não, né? Pegava a canetinha, o lápis, a massinha, às vezes o brinquedo, mas posso estudar hoje com o meu carrinho, né? E a gente vai situando, vai ensinando e instruindo. E hoje ele já vem automaticamente, separa ali a sua Bíblia, põe em cima da escrivania, junto com os materiais pessoais, que nem sempre nós utilizamos todos, né? A Bíblia sempre, mas os outros não. Mas é importante que ele separe e perceba que esse tempo está separado para isso, né? Outra coisa muito importante, tenha uma Bíblia própria somente para o estudo. Essa Bíblia aqui nós compramos, é a Nova Almeida atualizada, nós compramos somente para ele estudar, nós utilizamos só para o Theo. Né? Eu preferi uma versão, embora eu prefira as versões mais antigas, eu escolhi uma versão intermediária para que ele possa não abrir mão de um português mais elevado, mas também possa compreender, porque ele só tem 5 anos. Embora leia bem. Então ela é toda marcadinha, tem muitas páginas que estão totalmente rabiscadas, assim, do jeitinho dele mesmo, fazendo as suas anotações, os seus rabiscos, ó. Ele separa as palavras-chave, às vezes faz com canetinha, né? Então tenha uma Bíblia só para isso, só para estudar com a criança. Então ler junto, outra dica, acompanhando o texto com a régua, com o papel, com os dedos, e também ouvir a Bíblia é um ótimo recurso, não só ler, mas também ouvir e contar a história com encenação, fantoches, fazendo trabalhos imaginários. De repente, um copo pode se tornar um personagem bíblico para que você possa aguçar a imaginação. Né? Algumas pessoas pensam assim, mas é uma abordagem tão erudita, né? Isso é mais para ensino médio. E como é que a gente vai fazer isso com as crianças tão pequenas? Elas vão se sentir pressionadas. Se você pegar, por exemplo, aí um desenho do Mickey, né? Vamos colocar isso como exemplo, e você aplicar um vocabulário mais elevado, ela vai entender da mesma forma. Eu fiz um exemplo contrário para você entender que a diferença aqui é na maneira com que você vai apresentar isso. Não significa dizer que ele precisa ser limitado da Bíblia, mas de acordo com a idade, com a faixa etária, você pode utilizar sim de recursos diferenciados, como um fantoche, né? Contar uma história de uma maneira mais ilustrativa e com encenações. E outro passo importante, que faz parte já dos 4 passos, que é sempre identificar nas leituras bíblicas as palavras-chave desse eixo temático, desse material que está sendo utilizado e também da história. Aqui eu peguei um exemplo da semana 3 e 4, que é a história de Moisés e sua missão, que faz parte da entrega da lei. Nesse exemplo, nós tivemos aqui na nossa casa a construção, nós especificamos mais na construção do gráfico de autoridade. E foi bem interessante, porque construir esse gráfico de autoridade deu uma ilustração, um trabalho de mais de uma semana, porque nós tivemos que construir vários gráficos de autoridade para que ele pudesse entender o sentido dessa palavra, e estudar o sentido dessa palavra,
baseando-se, claro, na pesquisa prévia que nós fizemos da leitura do material, né, até construir o nosso próprio grafo de autoridade. Esse grafo aqui que está na minha mão agora, nós fizemos o ano passado, né? É importante até abrir um parêntese para explicar que o fichário da criança, todo o material que ela produz, é um meio e não um fim. Então, nós fizemos o ano passado, esse ano nós reforçamos o conceito de gráfico e de autoridade e refizemos de novo esse gráfico falando de cada ponto, das esferas de autoridade de cada um. Enfim, foi bem legal. Então, quando a gente utiliza a palavra-chave, né, como um alvo no aprendizado da criança, eu entendo, na minha visão, que a gente tem a oportunidade de elevar o vocabulário, né, fazer com que as crianças se familiarizem com termos mais eruditos. Nós temos a tendência de achar que a criança não vai conseguir entender o que você diz, mas não entende porque não está familiarizado. Os ouvidos não são sensíveis a um vocabulário mais elevado. E aí a gente acaba se limitando a falar palavras que às vezes nem estão no contexto bíblico, né? E quando você vai ler a Bíblia, a criança não tem interesse, não quer partilhar daquilo que conseguiu compreender, porque de fato não conseguiu. Então, o estudo de palavras é um ponto fundamental, né? E você pode fazer utilizando, por exemplo, como eu falei, esse recurso, né? Se dá para vocês verem aí, né? Já tinha mostrado esse recurso de alfabeto móvel. Eu tenho aqui um exemplo de atividade que ele fez, ó. Aqui, ó. Nós utilizamos o alfabeto móvel e como ele já escreve, eu fiz um ensaio. Ó, o ensaio que ele fez, uma linha. O que é uma autoridade? Ele escreveu, é quando Deus faz um chefe. Essa foi a conclusão que ele tirou depois de nós termos relacionado, raciocinado, tirado o princípio e relacionado à própria vida. Ele compreendeu desde o ano passado, vocês vejam bem, nós iniciamos a construção desse gráfico de autoridade o ano passado, quando nós apresentamos a lei e a chegada da lei, Moisés, a história de Moisés, e esse ano ele concluiu com as próprias palavras dele, que a autoridade é quando Deus faz um chefe. Né? Ele entende que o Senhor é que constitui essa pessoa. E essa é uma definição real e verdadeira da palavra. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta relacionada até aqui a esse... Muito bom, Priscila, né? Bem prático. Então, resumidamente, você estuda aquele material que vem no guia de pesquisa para o professor, e daí você elabora as atividades que você vai executar durante uma semana ou durante uma quinzena com seu filho. Você tem o fichário, então, do professor e tem o teu planejamento individual, que isso é bem importante, né, Priscila? Vou falar sobre isso. Ó, eu tenho o fichário do professor, que esse fichário aqui, na verdade, esse aqui é o guia curricular, né, da editora, que eu adquiri. Eu tenho o meu fichário, que nem trouxe agora, mas eu tenho ele lá na minha escrivaninha. Eu tenho o meu fichário, onde eu faço as minhas anotações do meu plano, e tenho o fichário dele. Eu tenho aqui, ó, o exemplo desse fichário do ano passado, né, onde ele mesmo anexou cada uma das suas tarefas. Ó, Constituição do Lar, nós fizemos esse ano passado. Confissão de fé, nós iniciamos a confissão de fé. E aí eu separei por parte, ó, algumas atividades de alfabetização, atividades de estudo de palavras, sempre utilizando o alfabeto móvel, e diversas outras atividades. Eu separei aqui para vocês virem, ó, uma atividade que nós vamos já fazer na próxima semana. Então, vocês vejam que ela já está toda separada. Eu já fiz todas as anotações. Nós vamos fazer a árvore genealógica. Eu já fiz todas as anotações sobre ela, já separei, já imprimi as fichas. Ela está aqui separadinha para eu utilizar com ele na próxima semana, né? Dentro da pastinha que ele já sabe qual é. Então, é importante que a gente sempre tenha essa organização prévia para que a gente possa realmente dar conta de receber de Deus o que Deus tem para nos dar para os nossos filhos, para as nossas crianças em geral, né? É verdade. Esse planejamento prévio ele é bem importante. Até nós recebemos uma pergunta que é o seguinte: esse guia do professor, ele é o mesmo utilizado nas escolas ou por famílias educadoras?
O que você daria de dica sobre isso, Priscila? Então, é uma coisa bem interessante, né? Porque quando a gente pensa num material consumível, que não é o caso do nosso material aqui, né? A gente sempre pensa, mas eu não tenho formação pedagógica, né? Como que eu vou conseguir enquanto mãe, enquanto pai? E aí eu tô falando para as famílias em geral, que nesse tempo todos nós estamos diante da mesma situação. Como que eu vou conseguir fazer isso? Então, esse guia curricular, né? Ele é um plano de pesquisa. Né, ali tem todas as pesquisas bíblicas, conforme a Juliana mesmo explicou aí antes para gente, tem todos os planos, tem todas as pesquisas bíblicas, o estudo de palavras, dali você vai tirar as suas ideias para como você vai fazer a criança entender toda aquela pesquisa que já está pronta dentro do guia curricular. Então é por isso importante que você faça anotações. No ano passado, como eu tinha um tempo ainda mais limitado, eu fazia as minhas anotações no meu próprio guia, colocava uma folha em anexo e fazia as anotações ali. Hoje eu já tenho o meu fichário, né, que eu já estou montando ele. Então, não se torna uma coisa, vamos dizer assim, um trabalho difícil, porque a gente já tem toda a inspiração que precisa para executar as atividades. E no próprio material, a gente tem também vários exemplos, como a Juliana apresentou para vocês, tem vários exemplos, de como você pode fazer isso na prática. E no site também você pode encontrar diversos exemplos, de como você... E até dos recursos que você pode utilizar. Todos os meus recursos são duráveis, mas que tem na minha casa. Principalmente papelão. Eu uso muito papelão. A sobra de todas as capas, atrás está liso, eu uso, eu guardo, vou estocando. E a gente utiliza esses recursos, né? Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu estava completando anteriormente, é a questão da importância de identificar os princípios. Vejam bem, nós estamos com um material de educação por princípios. Né? Identificar os princípios não é fazer a criança decorar um versinho, né? A gente tem aqui um copinho dos princípios. Esses copinhos são de festa, a gente ganha das festinhas e vai utilizando para ser algum recurso. E eu botei uns palitinhos, com vários princípios. Tá vendo? O meu objetivo não é que ele saiba de cor esses princípios, até porque esses são 7 princípios governamentais. A Bíblia tem milhares de princípios, não são só 7, né? São princípios de governo. Meu objetivo não é que ele decore esses princípios ou os versinhos e aí, agora meu filho sabe raciocinar por princípios. Não, a construção... Por que identificar os princípios? Para você perceber até que ponto o seu filho, de fato, consegue raciocinar biblicamente. Né? Esse é o objetivo, é levar um raciocínio reflexivo a partir da palavra de Deus. Né? Até que ponto que ele consegue entender que a autoridade é algo que vem da Bíblia. Né? E aí ele consegue identificar um princípio em cima disso, soberania, porque Deus é poderoso, soberano, se vem dele porque ele tem o primeiro poder, ele concede e os outros recebem, concedem, e assim a gente segue. Então, raciocinar identificar os princípios é um ponto assim fundamental, né, de todos do nosso trabalho. Não pode passar daí para o próximo passo, que é o relacionar e o registrar. Ótimas dicas. E para quem não conhece muito bem ainda Educação por Princípios, nós temos esse livro, Renovando a Mente do Educador, e nós temos cursos também na ESEP, nós vamos colocar aqui para vocês que estão nos assistindo, o site da esep.org.br. Esse é o livro Renovando a Mente do Educador, é o curso 1 da ESEP. E nós temos um curso para famílias educadoras também, que não conhecem a Educação por Princípios e querem aprender a construir os seus próprios planos de aula, conhecer toda a base filosófica, metodológica para a construção de um currículo, né? Então, fica a dica aqui do site da ESEP também. E tem mais uma pergunta aqui, Priscila, essa eu mesma vou responder, que a pergunta é a seguinte, se no material do professor, se no material anual vem todo o material do professor. Sim, vem o material anual, o guia do professor para o ano todo, são aproximadamente 400 páginas esse guia, né, Priscila? Então, é um material de pesquisa. A ideia desse guia é que ele seja um material de pesquisa para você elaborar o seu planejamento. Os livros paradidáticos, que dão base para a história quinzenal, você pode adquirir eles ali no site da editoraseduca.com.br separadamente. Então,
Você tem a opção do material completo, você tem a opção do guia do professor somente, a opção dos livros paradidáticos, tá? E nós temos convênios para escolas, o convênio de escola é diferente do convênio para a família educadora. O convênio com a família educadora, mesmo com a escola, contempla capacitação e assessoria pedagógica. O nosso alvo é caminhar em aliança com as famílias e com as escolas para que elas consigam aplicar as coleções, como a Priscila está mostrando para nós aí, vários exemplos de aplicação prática dessa coleção. Priscila, você tem mais alguma sugestão, algum exemplo? Não, só finalizando então o planejamento, eu só queria passar a parte então do relacionar e do registrar, que conforme eu penso assim e faço aqui na minha casa, né, as relações eu sempre utilizo e meu filho gosta muito disso, e já percebi também que lá na escola, quando eu falo sobre isso, as crianças ficam bem instigadas, eu sempre relaciono primeiro com a minha vida, eu conto vários fatos da minha infância. Eles amam, eles ficam super felizes de poder saber que eu fui criança e tropecei muitas vezes, cometi erros e tive oportunidades de mudança. Que bom que o Senhor me presenteou com uma educação cristã também, né, na infância, então eu posso dar vários exemplos de como eu fui ministrada também pelas freiras, né, eu estudava numa escola católica. Então, trazendo fatos da nossa infância, para que ele possa perceber que mesmo adultos hoje, quando em crianças tínhamos as mesmas vulnerabilidades, né? E hoje estamos assim entendendo biblicamente como que a gente pode entender os princípios, as relações que acontecem na nossa vida, ilustrando sempre para os pequenos. Eu acho isso assim maravilhoso. É algo que funciona muito e até quando eu vou corrigir ou instruir de uma maneira mais firme, eu uso exemplos meus e geralmente a gente quebra bem o coração. E permite a criança ser bem verdadeira também. Olha, eu também já fiz isso. Meu filho já me confessou coisas que eu fiquei bem triste até. Mesmo tão pequenininho, mãe, uma vez eu falei isso pro meu amigo, eu não gosto dele. Eu falei, mas eu não vou falar mais, mãe. Então, uma outra coisa é a questão do registro. O registro precisa ser significativo. Né? Esses exemplos que nós temos aqui no guia do professor, né, eles são maravilhosos, né, são bem significativos e acho que até vale muito algumas famílias que tiverem outras ideias postar e marcar lá a editora Seduca, porque a gente carece mesmo da inspiração do Espírito Santo de Deus sobre a vida de vocês para aumentar as nossas inspirações. Então, um registro que possa permitir que a criança tenha para sempre, ou enquanto for possível, né, um memorial, né, que ela se lembre de fato daquele aprendizado e não esqueça. Ontem nós fizemos, utilizando até um material de uma mãe educadora, uma corrente, né, com papel, essas correntinhas que a gente coloca um papel dentro do outro, que ela está lá fora. Nós fizemos ontem, depois eu vou postar na minha página, Estudando no Colo, e aí nós estudamos a palavra escravidão, porque nós estamos falando sobre a Páscoa. E aí eu perguntei a ele, então, depois de estudar a palavra, depois de fazer a corrente, depois de bastante tempo, já tinha passado bastante tempo, eu perguntei a ele qual que era o símbolo, então, da escravidão. E ele escreveu, a corrente. Né? Então, isso vai ficar um memorial, nós até penduramos lá fora na varanda, e ele o tempo todo está lembrando, está vendo ali o seu registro, que foi, de fato, significativo. Enquanto ele ainda é muito criança, não esquecer de utilizar as artes sempre, né, para inspiração, e para que a gente possa também desenvolver a motricidade fina, mas, em especial, o estudo de palavras, que eu acho que é o primeiro passo aí, realmente, para elevar o vocabulário e raciocínio bíblico. Tá? Muito bom, Priscila. No guia do professor vem várias sugestões, né, de uso das ferramentas e, com certeza, vocês vão poder criar muitas ideias diferentes, como a Priscila mesmo tem feito. Bom, nós temos uma pergunta aqui da Ivânia, né, a Ivânia está lá em Guiné-Bissau. Quanto tempo devo separar para ministrar as aulas? Eu acho que existe um contexto da escola e o contexto da família, né, Priscila? O que você poderia dar uma sugestão sobre isso? Então, em casa, com a educação infantil, que é o que a gente está abordando aqui hoje, né, com o fundamental é um pouco diferente. Mas com a educação infantil, em casa, o estudo dirigido, o momento em que a gente para, eu chamo de estudo dirigido, que é a instrução mais formativa, que é o estudo mais formativo, né? Ele é bem curto. Geralmente eu separo, assim, uma média, no máximo 1 hora. Só se for, assim, um trabalho de muita colagem, para o estudo dirigido,
que já é, nesse caso, o momento a partir da segunda que é o primeiro momento, né, que é pesquisar e o registrar, porque as relações, eu já apresento o versículo bíblico já quando a gente acorda ou em algum momento, e eu vou falando dessa palavra o tempo todo, vou ministrando sobre ele durante o dia, né, eu procuro fazer assim, para que a gente possa depois fazer a relação e o registro, e o raciocínio, né, parando para registrar esse tempo. Mas nada impede, porque eu acho que é bem difícil uma criança muito pequena. Eu tenho um de 5 e já é difícil. Imagina quem está tentando fazer isso com um de 3 anos. A criança não vai ficar 2 horas parada, vai ler a Bíblia. Agora vamos para o próximo passo, pesquisar a palavra, vamos para o próximo passo, né? E também tem outra coisa. Em casa, aqui na minha casa, esse ano a gente está escolhemos fazer mais vezes na semana, mas o ano passado, por exemplo, foi o ano que nós o alfabetizamos com 4 anos, né? Apenas fazendo estudo de palavras, utilizando o método fônico, sim, mas o nosso maior alvo era o estudo de palavras. Nós estudávamos 2 vezes por semana, gente. Vocês acreditam nisso? 2 vezes por semana de estudo dirigido, com uma média de 1 hora. Então, é a proximidade, é o mostrar que isso é importante para você, que isso é importante para ele, né? E contar, como eu sempre digo, com o poder do Evangelho, que essa é a verdade, né? É o poder de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Aprendem por revelação. Bom, teve algumas perguntas aqui sobre o material do 3º ano. Nós, da Editora Seduca, temos o material pronto até o 2º ano do ensino fundamental. Estamos produzindo os demais anos ainda. Até o final do ano já teremos mais materiais disponíveis, tá? Houve uma pergunta que é quando as famílias não são evangélicas, né? Nós trabalhamos com escolas confessionais. Então, a escola confessional, ela pode utilizar um currículo confessional. Então, o nosso currículo, ele é com base em histórias bíblicas, clássicos e biografias, mas contempla todo o conteúdo da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. É importante que as famílias, e mesmo quem trabalha no contexto escolar, tenha essa segurança de que nós estamos respaldados pela legislação como escolas confessionais. Então, quando a família, ela matricula seu filho numa escola confessional, ela sabe que o currículo, né, todo o projeto desenvolvido naquela escola, ele está debaixo dessa questão da confessionalidade cristã, no nosso caso. Então, eu não vejo problema em relação a isso, e as famílias educadoras, elas nos procuram porque elas acreditam na proposta pedagógica e filosófica, né, desse material. Tá bom? Então, foram boas perguntas. A outra pergunta é se nós temos algum material disponível online na Editora Seduca. Temos materiais, temos uma parte do nosso site que se chama Recursos Gratuitos, ou seja, você pode entrar lá, baixar vários materiais, estão disponíveis, e temos as coleções, atualmente são vendidas as coleções impressas, mas nós estamos já planejando para ter esses guias do professor em forma de e-book. Então, em breve, acredito que até o final desse mês, nós já teremos isso dessa forma, tá? Porque isso vai ajudar bastante as escolas também, né, Priscila, as famílias educadoras, a poderem ter esse material sem precisar imprimir necessariamente, né? Tá bom? Acompanhe as nossas novidades aqui, curtam a nossa página, quem não curtiu ainda, estamos sempre postando novidades, e também o nosso site. Priscila, quer falar alguma última palavra, uma recomendação? Não, a minha última recomendação de sempre, né? Não tenham pressa. Não tenham pressa, acalmem o coração, eles aprendem até o que a gente não quer, não é verdade? A gente não quer que aprende. Não tenham pressa, descansem o coração, né? Deus é o Senhor, Ele é o Senhor da sabedoria e Ele dá a todos que o pedem. E nós estamos clamando pelos nossos filhos, pelas crianças de todo o Brasil e de todas as nações, né? Nós acreditamos que Deus pode ministrar sobre toda e qualquer criança, é capaz e pode, né? Sendo evangélica ou não, porque a sabedoria é dele, o poder é dele e ele quem distribui. Então, acalmem o coração, né? Aproveitem esse tempo para estudar, para conhecer a coleção, sim, mas aproveitem também para estar mais próximo das suas famílias. Aproveitem as dicas do site da editora, de alguns pequenos planos de aula, para poder fazer, de repente, um estudo em que vocês possam
identificar princípios que precisam ser mais trabalhados em casa, no lar. Aproveitem esse tempo, baixem esses recursos, tem muitos recursos grátis, né, Ju? Isso. Aí, baixem esses recursos e descansem em Deus. A educação infantil é muito produtiva, tem muita coisa ainda para acontecer. Quando a criança ainda tem 3 aninhos, 4 aninhos, aproveitem esse tempo de proximidade. E as famílias que estão em casa e que têm os seus filhos em casa, aproveitem para estudar os materiais de suas crianças, conhecerem a filosofia da abordagem, ver como que a escola enxerga o seu filho, né, da maneira maravilhosa que eu posso dizer que a escola enxerga o seu filho, e seja mais parceiro também de todas as instituições aí que seus filhos estão, tá bom? Deus abençoe. Tá bom, Priscila, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua participação. Algumas pessoas estão perguntando se já temos o material do 2º ano. Sim, nós temos. Estamos completando ele agora, estamos terminando esse mês, mas ele já está disponível também no site. E obrigada a todos que participaram. Quero agradecer muito a Fernanda Gonçalves, ela é coordenadora do SEDUCA, né? Coordenadora pedagógica que nos ajuda muito com orientações e conselhos com base na aplicação das coleções da nossa escola modelo, que é o SEDUCA aqui em Curitiba. Obrigada a todos que participaram do Brasil, alguns de outros países aí da África. Contem conosco, segunda-feira teremos uma capacitação com a Idione Vieira sobre inclusão com base na abordagem educacional por princípios, e faremos também capacitações sobre projetos de belas artes baseados na educação por princípios e planejamento de aula para o ensino fundamental. Priscila, muito obrigada. Obrigada. Né? Que Deus continue abençoando você, o Bruno, o Theo, toda a tua família. E contem conosco, quem precisar de apoio pedagógico, entre no nosso site, temos ali também esse apoio disponível, tá bom? Um grande abraço a todos e uma excelente tarde. E um ótimo feriado, né? Possamos trazer uma reflexão sobre o sentido desse feriado que nós teremos aí pela frente esse final de semana. O nosso Jesus vive, e que você experimente cada vez mais a presença dele em sua vida, cada um que está nos assistindo hoje. E você também, tá, Pri? As nossas famílias. Amém, amém. Um abração, amém. Gente. Tchau, até a tchau. próxima. Tchau.